Seja bem-vindo a mais uma aula do Projeto ID, Instituto de Discipulado por Extensão. Nós estamos quase terminando todas estas aulas da Teologia Sistemática. Nós estamos no bloco 3 e esta aula é a 11ª aula. E nós temos diante de nós hoje um assunto de muito interesse e de grande importância. Diria ainda que talvez seja uma das aulas mais importantes da Teologia Sistemática, simplesmente por causa da sua influência dentro da sua vida. Qual é o título da nossa aula hoje? Se você consultar o seu livro-texto, você vai dizer logo e vai ver que nós estamos falando da retribuição divina. Nós vamos entender o seguinte, que a vida só vai ser conhecida ou revelada depois da morte. Porque não importa o seu estado de vida hoje, nós vamos entender através da Bíblia que aqui é apenas uma fração do tempo que nós vamos passar aqui na presença de Deus e depois nós temos toda a eternidade. Portanto, depois desta vida, depois da nossa morte ou depois da nossa trasladação para a presença de Deus, nós vamos saber como nós de fato vivemos diante de todas as coisas de Deus e o que Deus de fato achou da nossa vida. Então, a retribuição divina é muito importante. Nós vamos ouvir agora alguns versículos da Palavra de Deus que vão nos ajudar a focalizar neste assunto. Provérbios capítulo 1, versículo 18 diz: o perverso recebe um salário ilusório, mas o que semeia justiça terá recompensa verdadeira. Já pensou ter um salário ilusório? Quem sabe você que está aqui ouvindo as aulas, participando neste grande projeto, já está imaginando que o seu próprio salário é um salário ilusório, porque no início, quando você pega o salário, parece que vai dar para alguma coisa e depois não dá em nada. E sempre você tem mais mês que você tem dinheiro. Bom, o livro de Provérbios não está falando deste dinheiro que nós ganhamos aqui na terra, mas sim está imaginando para nós um cenário muito mais importante, esta questão, assim, do nosso salário diante de Deus. Agora, Isaías capítulo 40, versículo 10. Isaías foi aquele grande profeta de Deus, e nesta segunda parte da sua profecia, que começou com Isaías capítulo 39, nesta segunda parte está falando do seu servo, e diz a palavra de Deus: eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. Portanto, hoje, quando nós falamos da divina retribuição, nós estamos falando daquilo que Deus vai repartir para cada uma pessoa depois da sua morte. Nós sabemos que Deus tem colocado leis dentro do universo, leis dentro da sua própria criação, leis dentro do seu próprio ser. E você agora está experimentando alguns frutos das leis de Deus, mas muito acima de todas estas partes, assim, que nós poderíamos chamar de certa forma mecanistas da administração de Deus, tem o Deus pessoal que está administrando o seu reino e há de fazer com que depois de toda a sua vida corrida, você vai receber aquilo que você merece. Nós então vamos esboçar o nosso assunto da aula de hoje. Nós estamos abrindo esta primeira parte da aula, conhecendo o fato do significado da vida somente ser revelado após a morte. Às vezes você procura o significado da sua vida hoje em dia, assim, de dia em dia, de mês em mês, mas você deve ficar sabendo através da palavra de Deus e desta aula de hoje, que de fato o significado não é revelado permanentemente ou completamente aqui. Então, depois dessa primeira parte, nós vamos passar para a questão da retribuição divina, como sendo algo que é essencial à estrutura da fé cristã. Nós sabemos que em qualquer prédio, em qualquer casa, qualquer construção, aquelas partes que são fundamentais, que providenciam toda aquela estrutura. Portanto, nós vamos ver que a retribuição divina faz parte da estrutura da fé cristã. Depois disso, por incrível que pareça, você vai descobrir comigo hoje que
de fato, a retribuição divina é, de fato, uma das primeiras revelações da parte de Deus. Isto é, foi uma das coisas que Deus primeiramente revelou ao primeiro casal, Adão e Eva, lá no Jardim de Éden. E então, depois nós vamos observar mais uma coisa, isto é que a retribuição divina foi desmentida por Satanás para nos enganar. O próprio diabo crê na retribuição divina, só que de fato faz com que as pessoas deixem de crer nisso para que ele possa puxar elas para o seu lado. Depois nós vamos ver que, por exemplo, que a retribuição divina é distribuída por Deus segundo as nossas obras. E como a palavra de Deus diz que de Deus não se zomba, nós não podemos enganar Deus, todos nós vamos receber exatamente o que nós merecemos da parte de Deus. Depois vamos para um estudo interessante, que é a questão de Jó. Jó e uma necessidade de uma retribuição divina e final. Por exemplo, você pode ter lido a história de Jó e nunca ter percebido uma coisa tão fundamental. Isto é, que a história de Jó não está completa. Embora que ele tenha recebido, assim, toda a recompensa por sua fé, em relação ao fato que Deus honrou a ele, Deus recuperou para ele várias bênçãos, há muita coisa que ainda está precisando ser acertada no livro de Jó. Isto é, em relação aos próprios inimigos que invadiram as suas propriedades, acabaram com os seus servos, as suas servas, a morte dos seus filhos e muitas outras coisas. Então, nós vamos ver isso. Tudo isso dentro desta primeira parte da aula. Na segunda parte, nós vamos passar para a parte mais doutrinária desta aula. Então, vamos logo para a questão da retribuição divina e a questão do sentido da vida. O sentido da vida sendo revelado através da morte. Mateus 16, 26 a 27 diz: Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Vamos lembrar, por favor, que Jesus falou muito em relação ao significado da vida, sendo muito mais do que aquilo que é aparente. Nós vamos perceber, por exemplo, que através de pregação, através de parábolas e através de protestos, Jesus foi muito claro. Existe uma grande possibilidade de uma pessoa ser aprovada nesta vida e reprovada na outra vida. Então, ele falou da possibilidade de uma pessoa até ganhar o mundo, mas depois ele questiona: e que adianta isso se depois de ganhar o mundo você vai perder a sua alma? Precisamos saber se nós estamos ganhando o mundo ou se nós estamos perdendo a alma em todos os dias da nossa vida. Ouça agora Lucas capítulo 12, versículos 16 a 21. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância. E razoava consigo mesmo, dizendo: Que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: Farei isto: destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come e bebe, e regala-te. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é quem tesouro para si mesmo e não é rico para com Deus. Então Jesus fala desta possibilidade. E Jesus fala da sua experiência, experiência de vida. Será que você conhece alguém que está fazendo muito bem nesta vida, mas espiritualmente não está nem aí?
Eu espero que não tenha ninguém na sua família dessa forma, mas muito mais importante é você garantir a sua própria aula. Lembre-se que o nosso assunto hoje, e acompanha, por favor, no seu livro-texto, o assunto é retribuição divina. Não deixe de lembrar de que em todo momento da nossa vivência aqui na Terra, Deus está, sim, armazenando a informação da nossa vida e aquilo que nós fazemos, de bem e de mal, está tudo sendo relembrado. Vamos agora para mais um versículo antes de esboçarmos mais um pouquinho esta aula. Jesus falou em Mateus capítulo 7, nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. É lido de Mateus capítulo 7, 21 a 23. Para nós que somos obreiros, envolvidos na obra do Senhor, deveria ser uma grande alegria quando, em nome de Jesus, nós profetizamos e as nossas profecias se cumprem. Deve ser grande alegria nós podemos orar pelos enfermos e ver os enfermos curados. E que maior alegria do que ver o demônio correr em nome de Jesus. Isto é, uma vida atribulada, atormentada, liberta quando nós expulsamos os demônios em nome de Jesus. Tudo isso acontece em nossos ministérios, mas aqui Jesus faz uma grande ressalva. Nós podemos fazer tudo isso aqui na terra, hoje em dia, e ainda ao chegarmos diante da sua presença, sermos os desconhecidos de Jesus. Podemos, de uma certa forma, ter descoberto como manipular o poder de Deus e não termos um relacionamento bom com Ele. Portanto, este assunto é tão importante que cada um de nós precisamos prestar mais atenção. Vamos para a segunda parte, então, desta aula, dizendo que a retribuição divina é algo essencial à estrutura da fé cristã. Quem nunca pensou na retribuição divina, de fato desconhece grande parte da estrutura bíblico-teológica da fé cristã. O autor aos Hebreus escreveu, aos homens é ordenado, ou está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Interessante é que esta palavra, o juízo que vem depois da morte, vem o juízo, diz o autor da carta aos Hebreus. O que ele está usando lá é a palavra grega crisis. Está dizendo que depois da morte vem a crise. Muita gente pensa que a morte vai acabar com todas as crises. Muita gente acha que está vivendo na crise agora. Mas o assunto da retribuição divina ensina que nós hoje estamos vivendo e amanhã, depois da nossa morte, nós enfrentaremos a maior crise da vida. Isto é, aquele exame em que ninguém cola, onde Deus tem de fato todos os resultados antes de nós chegarmos lá. E nós vamos ser revelados mesmo na presença de Deus. Hoje em dia, de vez em quando, um profeta, outra pessoa usada por Deus, revela alguma coisa acerca da nossa vida. Mas lá não vai ter segredo, não vai ter mistério. Na última aula, nós estávamos falando dos 7 julgamentos. Vamos lembrar de cada um deles. Primeiramente, nós falamos do julgamento dos crentes. E nós usamos como base 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 11 a 15. Depois falamos assim do julgamento de Israel. Israel como nação será julgado e apelamos para Apocalipse 7, versículos 1 a 8. Depois terá o julgamento da Babilônia. Depois o julgamento da besta.
do falso profeta e de seus exércitos. Depois, o quinto julgamento é o julgamento das nações. Todas as nações terão que dar conta daquilo que Deus deu a elas em termos de bênçãos e responsabilidades. Depois, o sexto julgamento é o julgamento de Satanás e seus anjos, e isto é seguido pelo julgamento das pessoas não salvas, que está mencionado em Apocalipse 20, 11 a 15 e 21, versículo 8. Portanto, nós vamos ver que o assunto da retribuição é tão importante que há no mínimo 7 julgamentos específicos na palavra de Deus em que a retribuição divina vai ser administrada. Hoje queremos ir além da mera constatação dos juízos de Deus, para examinar toda a questão daquilo que acontece na retribuição divina. Não é apenas bastante para dizer que as pessoas serão julgadas e a besta será julgada, Israel será julgado. Nós queremos examinar mais profundamente a questão da retribuição divina, o que é que está dirigindo este trem de Deus. E então nós vamos ver que a revelação divina, uma das primeiras revelações divinas dado ao homem, foi esta questão da retribuição divina. E estamos apelando agora para Gênesis capítulo 2, versículos 15 a 17. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. No dia em que dela comeres, certamente morrerás. É justamente este assunto da retribuição divina. Adão mal havia sido criado, quando de fato Deus colocou dentro das suas mãos esta revelação do juízo. E é muito importante isso. Agora, vamos passar para uma explicação da estratégia de Satanás dentro dessa questão. A retribuição divina é desmentida por Satanás. Ele diz, de fato, que não existe. Gênesis capítulo 3, 1 a 4, traz o pensamento satânico em relação à revelação divina neste sentido. Vamos abrir a sua Bíblia e vamos ler aquilo que a palavra fala, Gênesis capítulo 3, versículo 1 ao versículo 4. Diz a palavra de Deus: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha criado, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comerás, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. A estratégia divina é de revelar para o homem em que pé ele fica. A estratégia de Satanás é enganar. E ele tentou enganar o casal neste momento, dizendo que não era nada disso, que a retribuição divina não existia. Então, quem lê o capítulo 3 de Gênesis, e nós apenas fizemos a abertura, descobre que logo mais Satanás lançou mão a esta arma e usou da fidelidade de Deus contra o homem. Como é que uma pessoa pode usar da fidelidade de Deus e usar isso como uma arma contra outra pessoa? É simples. Satanás sabia de experiência própria que no dia que ele pisou fora da linha, aí então ele recebeu o julgamento de Deus. Ele sabia muito bem desta questão da retribuição divina, sentiu na pele, por assim dizer. Agora, ele vem ao ser humano dizendo que não vai ser nada disso, e de repente o homem peca e Satanás, confiando na fidelidade de Deus, já sabe que de fato o homem vai sofrer
as consequências, e é isso mesmo que acontece. Ele não demorou, nós conseguimos, ou colocamos aqui dentro do seu livro, ele não demorou em perceber o enorme potencial da retribuição de Deus em termos de uma arma contra o próprio ser humano. Com astúcia e sem ultrapassar os limites que Deus havia colocado sobre ele, arquitetou a queda da raça humana. Ele sabia que uma vez que o homem cedesse à sua tentação, ele seria o réu do juízo de Deus. E dentro do seu livro-texto, nós fazemos também uma menção de um profeta mercenário que estava, assim, a amaldiçoar o povo de Deus, Balaão. Ele ensinou o rei Balaque como fazer com que o povo de Deus se amaldiçoasse a si mesmo. Hoje em dia nós temos bastante preocupação assim, nesta questão da maldição hereditária e as maldições que as pessoas veem e enxergam dentro das suas vidas. Mas quem sabe a pior coisa que existe é aquela maldição que nós trazemos sobre nós mesmos por não vivermos dentro dos padrões da palavra de Deus, dentro daquilo que Deus revelou. Então, parte da tática de Satanás era lançar dúvida sobre este nosso assunto da retribuição divina. Enganados, logo mais descobrimos Adão e Eva escondendo-se de Deus para depois serem expulsos do jardim de Éden. Versículo 8 do capítulo 3 diz: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. E Gênesis capítulo 3, 21 a 24, conclui esta parte da história, dizendo: fez o Senhor vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugiu de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. É Gênesis 3, 21 a 24. Vejo como logo esta questão da retribuição divina ficou marcada dentro da história humana e ainda está gravada para o futuro. Agora, passamos para a próxima parte que fala da retribuição divina como sendo distribuída por Deus segundo as nossas obras. Na última aula passada, nós tratamos da série dos 7 julgamentos que aparecem no fim dos tempos e observamos todos eles hoje. Agora, observamos também que cada um é julgado segundo as suas obras e ainda segundo seus próprios motivos, porque não podemos imaginar que duas pessoas fazendo a mesma coisa e até com o mesmo efeito devem ser julgados da mesma forma, porque vale muito a intenção, vale muito aquilo que está dentro do coração, o próprio propósito da pessoa. Sabemos que, de fato, não existem punições diferentes para aqueles que rejeitam a Cristo. São totalmente perdidos e plenamente condenados no juízo eterno, diante do tribunal do trono branco. A doutrina, no entanto, a doutrina da retribuição divina insiste que não é Deus que os condena, mas eles que se condenam a si mesmo ao inferno. E é o próprio pecador que escolhe o seu próprio destino. Às vezes, nesta vida, o pecador já recebe o pagamento de seus pecados, mas é muito mais provável que, de fato, o acerto definitivo vem depois, ou na hora da morte, ou depois quando Cristo voltar. E então voltamos a nossa atenção agora para uma grande lição dentro desse assunto no livro de Jó.
O título dessa parte da lição diz Jó e a necessidade de uma retribuição divina final. O livro de Jó é um livro único na Bíblia por revelar para nós os insondáveis conselhos de Deus e as intrigas do reino das trevas. O livro resgata as dificuldades do justo nesta vida. Este livro autentica a possibilidade de alguém servir a Deus fielmente e ainda apanhar. Desmente também muita teologia barata. No entanto, se não exercermos cuidado, o crente vai perder de vista algo muito importante, meio oculto dentro do livro de Jó, a necessidade fundamental de uma retribuição divina. Quem lê a história de Jó superficialmente não percebe esta necessidade de um último acerto de contas. Nos primeiros capítulos de Jó, o homem de Deus perde tudo. Ele perde bens, ele perde servos, perde a família, perde respeito, perde amizade, sossego, a lista é infindável. No capítulo 42, aparentemente tudo é recuperado. Ouçamos aquilo que fala a palavra de Deus. Mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos. E o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quanto dantes o conheceram, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram com ele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentos. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Chamou o nome da primeira Gemima, da outra Quesia, e da outra Querem-Rapuque. Em toda aquela terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. Depois disso viveu Jó 140 anos, e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Tudo bem, alguém diz. Graças a Deus, tudo foi recuperado. Mas, gente, nem tudo foi recuperado. Nós sabemos que, de fato, ficou muita coisa, faltou. Toda aquela questão dos desacertos na vida de Jó ainda precisavam ser reendereçados. Então, o dia do julgamento é aquele dia que vai justamente por tudo isso dentro daquilo que nós entendemos de ser o final do acerto de contas. Permaneceram mortos os seus servos e seus filhos. Permaneceram perdidos e destruídos seus posses anteriores. Permaneceram soltos os que roubaram seu gado e mataram seus servos. Que tipo de monstro pode dizer que um filho morto pode ser pago por um filho novo? Ou, vamos dizer que um novo filho paga a morte de um filho novo. Ninguém pode dizer isso. Que uma desculpa paga tamanha difamação. A renovada prosperidade de Jó é apenas uma caução às primícias associadas ao dia da retribuição divina. Nenhum cristão, muito menos obreiro, pode perder de vista a necessidade de uma retribuição divina. Este assunto é, por isso, tão importante na Bíblia e você deve tratar de estudar bem, e não só isso, mas você deve passar esta doutrina para as pessoas com quem você está exercendo o cuidado. Diz a palavra de Deus em Romanos 12, 19 a 21. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança e eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem.
A retribuição divina é o alicerce das palavras pastorais do Espírito Santo aos cristãos ultrajados. Nesta primeira parte da aula, queremos concluir observando o seguinte: a doutrina da retribuição divina alcança tanto o pecador como o próprio povo de Deus. Isto quer dizer que não é, de fato, uma questão que devemos pensar que apenas os pecadores devem pensar na retribuição divina, mas todos nós que somos servos do Senhor também precisamos lembrar disso. Segundo Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 6 a 8, dizem: se de fato é justo para com Deus que Ele dê em paga a tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, como os anjos de seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E Hebreus capítulo 10, versículo 30. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim me pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Portanto, encerramos esta primeira parte da aula, relembrando para você que este assunto da retribuição divina faz parte do alicerce de toda a doutrina cristã, e nós temos muita coisa a rever, mesmo quando você tem recuperado, de certa forma, as bênçãos perdidas. Uma nova bênção não paga uma velha. E então, nós podemos então entender que Deus ainda vai restituir muita coisa perdida nesta vida dos crentes. Do outro lado, as pessoas que estão vivendo alheios aos propósitos de Deus devem temer, porque mesmo que a sua vida está indo bem agora, eles também têm que encarar o juízo de Deus, o acerto de contas. Vamos fazer o nosso intervalo. A Batalha é um livro que mostra como derrotar os inimigos da nossa alma. Conheça mais e melhor sobre guerra espiritual lendo A Batalha. Adquira o seu exemplar na Livraria Evangélica ou pelo telefone 0800 17 20 85. Voltamos agora ao assunto da divina retribuição, ou retribuição divina, propriamente dito, e vamos para a segunda parte da nossa aula. Já temos, assim, pesquisado um pouquinho em relação às Escrituras, que a Bíblia fala, e o importante para você é, daqui pela frente, avaliar a sua vida à luz, ou dentro da luz da eternidade, para saber que mesmo prosperando hoje, pode não ser a mesma coisa amanhã, no mundo espiritual. E também, se você está em dificuldades e apuros hoje, não deve equacionar isso como sendo também uma coisa que reflete o seu progresso no mundo espiritual. Vamos ver agora as partes da segunda parte da aula, quer dizer, as divisões, né? Eu sempre acho bom nós esboçarmos os assuntos, porque dessa forma nós podemos então estar acompanhando a ordem lógica da aula, e você também pode estar participando com seus próprios pensamentos. A retribuição divina é uma grande lição, diria, de reciprocidade. A palavra recíproca e reciprocidade fala assim de um relacionamento em que uma pessoa dá e também recebe, na medida que nós correspondemos aos planos de Deus, à sua vontade, nós de fato vamos receber a sua bênção. Então, uma grande lição de reciprocidade. E depois, então, nós vamos falar do galardão do crente, porque, com certeza, o que nos interessa nesta aula, especialmente que nós estamos ensinando pessoas que estão envolvidas na obra do Senhor, nós precisamos frisar de quando em quando a importância do galardão do crente. E nós entendemos que algumas pessoas desprezam todo e qualquer conceito associado a um galardão. Tem crentes que dizem, não quero receber nada
eu chegar lá no céu é bastante, não quero nada disso. Mas quando nós pensamos, é muito importante que nós validamos aquilo que Deus ofereceu para nós. Depois, então, nós vamos ver a natureza dos galardões, porque há várias menções na Bíblia em relação aos galardões, e especificamente nós vamos passar para considerar o galardão como sendo uma coroa. De toda a terminologia que está associada à questão dos galardões dos crentes, o termo ou a figura da coroa é aquilo que é mais interessante para nós. E vamos constatar que a Bíblia promete a coroa àquelas pessoas que são aprovadas, aquelas pessoas que de fato gozam de um bom conceito diante do Senhor. Então vamos falar do conceito de galardão como coroa, e depois então nós vamos fazer a nossa conclusão, demonstrando mais uma vez a importância desse assunto e como nós podemos aplicar este assunto a toda a nossa vida cristã. Portanto, vamos à questão da reciprocidade, deste relacionamento recíproco que nós temos com Deus. Com certeza, há várias lições associadas à retribuição divina. É aquilo que está escrito dentro do seu livro-texto. Didaticamente, por exemplo, é uma prova da autoridade divina e da responsabilidade humana. Isto é, uma vez que Deus é uma autoridade, e de fato ele detém toda a autoridade, aquilo que ele ordena, depois, então, quando se cumpre assim as penalidades por quebrar suas leis, a retribuição divina torna-se, então, uma prova da sua de autoridade. Agora, da mesma forma, é uma prova da responsabilidade humana, isto é, que o ser humano é tido como sendo um ser responsável. Ele precisa corresponder a Deus. Os pactos, que são vários dentro da Bíblia, os acordos que Deus fez com os seres humanos, tornaram-se o espinho dorsal da revelação de Deus aos homens, e estes estão cheios de imagens de autoridade e responsabilidade. Isto é, por exemplo, quando Deus, através de Moisés, deu a sua lei ao povo, o que é que ele estava dizendo? Ele estava dizendo que se o povo fazia cumprir a lei de Deus, então este povo seria abençoado. Agora, do outro lado, segundo, por exemplo, Deuteronômio capítulo 28, se o povo recusasse obedecer a Deus e desobedecesse a ele, então todas as penalidades da lei viriam sobre eles. Então, muito importante nós entendemos que por dentro de todos os pactos, que hoje em dia nós não chamaríamos de pactos, chamaríamos de contratos, dentro de todos estes contratos, tem aquelas cláusulas que regem o relacionamento, dizendo o que vai acontecer do lado positivo e o que vai acontecer do lado negativo, caso a pessoa não cumprir com aquilo que é prometido. Como vocês descobriram, por exemplo, nas suas aulas do Antigo Testamento, o pacto mosaico foi regido desta forma, e o povo, de fato, acabou indo para o exílio por causa de um não cumprimento das cláusulas que foram colocadas lá dentro. Agora, além das responsabilidades que foram colocadas lá, e o termo usado lá era o Senhor, e eles eram vassalos ou servos deste Senhor, além das responsabilidades dos servos, são visadas as bênçãos que serão providenciados pelo Senhor protetor. A estrutura deste acordo revela os princípios fundamentais de reciprocidade. Toda rebelião será punida e toda obediência será galardoada. O autor aos Hebreus escreve: porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos, porém,
continue cada um de vós mostrando até ao fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que, pela fé e pela longanimidade, herdam as promessas. Hebreus capítulo 6, 10 a 12. Portanto, então, através do relacionamento, através do cumprimento, através de manter a esperança e continuar no caminho certo, as pessoas antigamente conseguiram herdar as promessas. E nós sabemos que Deus tem muitas promessas para nós, o seu povo, hoje em dia. E quem sabe hoje você está esperando, sim, receber o cumprimento de uma promessa que Deus tem lhe feito, e você vai receber, sim, porque Deus não mente, mas é importante a nossa própria fidelidade. Agora, o galardão do crente. Na aula anterior, nós observamos que os crentes serão julgados segundo as suas obras. E a falta de obras, o que fazer com isso? Bom, entendemos que a falta de obras significa ou indica a falta de fé, segundo, por exemplo, Tiago, capítulo 2, versículo 26. Quer dizer, quando não tem obras, é porque não tem fé mesmo. E uma pessoa sem fé é desqualificado como sendo uma pessoa crente. Obras de palha, do outro lado, assim, aquelas obras que não valem para nada, aquelas obras que em 1 Coríntios são tidas assim como sendo de feno e assim por diante, estas serão queimados e o crente sofrerá prejuízo, sem, no entanto, perder a sua salvação. Obras preciosas, do outro lado, encaminharão o crente para receber um galardão. E é sobre este galardão que queremos refletir agora. A primeira reflexão que eu quero fazer é acerca daqueles crentes que eu já mencionei, aqueles crentes que desprezam a necessidade ou toda a possibilidade de receber um galardão. Aqueles crentes que, querendo ser espiritual, estão observando que não é necessário para eles receberem um galardão. Atente muito bem àquilo que está escrito dentro do seu livro-texto, acompanhe comigo e depois disso vai refletindo sobre essa aula, porque é importante. Eu levanto a questão, o que dizer dos muitos crentes, não são poucos, que nada esperam receber de Deus? Isto é, estão esperando poder chegar lá no céu, mas mais que isso não estão esperando. A Bíblia tem muita coisa a dizer acerca da intenção de Deus de galardoar seus filhos fiéis. Veja, todas aquelas promessas que Deus faz em relação ao galardão são justamente promessas que demonstram o interesse de Deus em passar para o crente fiel um galardão. A necessidade fundamental de fé está ligado inseparavelmente a este assunto. O autor aos Hebreus escreveu: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Deixa eu repetir a última parte dessa frase. E precisa crer que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Sem fé em um Deus real, galardoador dos que o buscam, o crente não pode agradar a Deus. Portanto, os crentes que acham que não vão receber nada de Deus, já estão ignorando uma advertência grande aqui de Hebreus capítulo 11, versículo 6, que está dizendo que estas pessoas que não creem num Deus galardoador, de forma alguma podem agradar a Deus. Agora, desagradar a Deus, você não quer fazer isso, eu tenho toda certeza. Portanto, é hora de você lembrar-se, hoje, na sua aula, do fato que você precisa estar vivendo
de uma tal forma que Deus vai ter todo o prazer em dar para você um galardão. A conduta dos fiéis, em Hebreus capítulo 11, e quando nós falamos da fé, nós precisamos assim, tudo aquilo que a fé podia fazer. Foi um capítulo muito interessante da palavra de Deus e uma aula interessante assim, dentro da parte dedicada à soteriologia. Nós frisamos tudo aquilo que poderia ser feito através da fé. Agora, a conduta dos fiéis, que são mencionados em Hebreus capítulo 11, apenas faz sentido para o autor dentro da perspectiva eterna. Isto é, aquilo que os fiéis se negaram, por exemplo, Moisés, que estava sendo criado dentro da casa de Faraó, ele decidiu que era preferível sofrer assim com o povo de Deus do que habitar e continuar uma existência assim dentro da casa de Faraó. Este é o tipo de atitude que somente faz sentido dentro da perspectiva eterna. Moisés, então, preferiu ser maltratado como povo de Deus do que usufruir dos prazeres transitórios do pecado. Porquanto, diz a palavra de Deus, ele considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito. Por quê? Hebreus 11, 26 diz, porque contemplava o galardão. Quando foi a última vez que você contemplou o seu galardão? Você que está tão ocupado, tão envolvido na obra de Deus, você que está tão interessado em ministrar às outras pessoas, você tem perdido de vista o seu galardão? Não perca não, porque você precisa desta informação, você precisa agarrar estes conceitos para que você tenha como se defender na hora da tentação. Precisamos, então, questionar profundamente qualquer ideia ou doutrina que sugere que nada devemos esperar de Deus. Até Satanás sabia que Jó não servira a Deus por nada. Já pensou? Quando Deus disse a Satanás, você já viu o meu servo Jó? Qual foi a resposta? Ele disse, já vi. E Deus, você deve saber que Jó não está servindo ao Senhor por qualquer motivo, não. Ele sabe muito bem que vai receber e está recebendo um bom pagamento para isso. Isto é, o Senhor está galardoado. Então respondeu Satanás ao Senhor, porventura Jó debalde serve a Deus? Acaso não o cercaste e concebe e a ele, a sua casa e tudo quanto tem? Obra de suas mãos abençoaste, os seus bens se multiplicaram na terra. Precisamos ter sérias dúvidas acerca da vitalidade da fé de qualquer cristão que duvida que há de receber um galardão de Deus. Quem nada espera receber de Deus, ou sabe que está vivendo fora dos padrões de Deus, isto é, fora da vontade de Deus, e portanto sabe que nada merece da parte de Deus, ou é pretensamente muito espiritual e tem a Deus de fato como mentiroso. Mentiroso porque Deus prometeu galardão. Se você acha hoje que o galardão é desnecessário, então você está arguindo um caso contra os conselhos da sabedoria de Deus. Deus não é mentiroso. Ele tem um galardão para seu povo. É bem provável que quem não se interessa no galardão transferiu para Deus alguma decepção ou outra da sua própria vida. Isto é, ficou desapontado, tentou ganhar alguma coisa, tentou, esforçando-se, não conseguiu, então internalizou uma decepção, uma derrota, e agora imagina que nunca vai conseguir nada e transferiu para Deus esta mesma atitude. Isto é, que de Deus também ele não deve esperar receber alguma coisa. Mas até o próprio Jesus, que coabitava com o Pai durante toda a eternidade, estava
brevemente na terra, ele também esperava receber o galardão e o prospecto deste galardão, isto é, a perspectiva de alguma bênção lá na frente, foi o que animava-o a fazer a vontade de Deus, mesmo quando doía. Hebreus 12, versículos 1 a versículo 1 e versículo 2. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo peso e de todo pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Note muito bem que está grifado assim, muito forte no seu livro-texto, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. O que é que vai ajudar você nas suas dificuldades, irmão? O que é que vai ajudar você a permanecer fiel? O que é que vai ajudar você a fazer mesmo os sacrifícios que são coerentes com a chamada de Deus na sua vida? É justamente esta alegria que lhe está proposta, sabendo que Deus não ignora aquilo que você faz e na frente tem um galardão. Foi isso que de fato alegrava Jesus e fez com que ele tivesse a condição de cumprir com a dura vontade de Deus. E todos nós sabemos que tem partes da vontade de Deus que são fáceis, mas tem outras que são imensamente difíceis. Você percebe que a perspectiva do galardão está diretamente associada à necessidade de resistir ao pecado e aos atrativos desta vida. Somos como tantos atletas competindo para o grande prêmio olímpico. Quem não valoriza o galardão dificilmente resistirá a toda tentação. Algumas pessoas imaginam e podem imaginar que é uma marca de espiritualidade abrir mão do galardão ou de qualquer galardão da parte de Deus. No entanto, é precisamente uma atitude carnal. Quem pensa assim, isto é, quem pensa que o galardão é nada, quem pensa que aquilo que Deus está prometendo não tem muita significância, está se alinhando com uma pessoa da Bíblia que você não pode nem imaginar quem é, mas é o próprio Esaú. Ele desprezou seu direito de primogenitura e negociou por um simples reparto. Naquele dia, quando Jacó o tentou, o seduziu, queria assim os direitos de primogenitura, ele olhava para a sua situação de necessidade do momento, desprezando o futuro, desprezando tudo que estava lhe proposto, então negociou todas aquelas bênçãos familiares e a bênção de Deus, inclusive, negociou tudo isso simplesmente por um prato de sopa. Agora, se você não atentar para seu galardão, você também, na hora da tentação, você vai negociar tudo simplesmente por uma necessidade qualquer que está passando na sua vida no momento. Tenha cuidado e não se alinhar com Esaú. A exortação de Jesus à igreja de Filadélfia era: conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse 3, versículo 11. Quem não percebe que é herdeiro de um grande galardão celestial, facilmente perderá sua coroa. Se você não sabe o que está a receber, facilmente você vai fazer qualquer coisa que implica na perda do mesmo. Mas você há de receber uma coroa do Senhor se você permanecer fiel na sua vida. Isso nos leva à questão da natureza dos galardões. Depois de Jesus ter explicado para o moço rico que precisava abrir mão de tudo para alcançar a vida eterna e para ser o seu discípulo,
os discípulos ficaram pensativos. Eles queriam saber qual seria a sua própria situação. Como em outras ocasiões, Pedro externou a preocupação dos demais. Deixa para Pedro colocar em palavras aquilo que são justamente os pensamentos dos outros. Marcos capítulo 10, 28 a 30 diz: Então Pedro começou a dizer-lhe: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Tornou Jesus: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos ou irmãs, ou mãe ou pai ou filhos, ou campos por amor de mim, por amor do Evangelho, que não receba já no presente o centúplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Pedro então foi informado que tinha galardão, e todos nós precisamos lembrar disso. Vamos então encarar o fato que nós temos uma coroa, que é tipo daquela coroa que os atletas recebiam, mas de fato é durável, porque vai durar por toda a eternidade. Consiga, por favor, pôr a sua vida diante de Deus de uma tal forma que você não perca a sua coroa e que você pode, de fato, passar toda a eternidade assim feliz por ter assistido a esta aula da retribuição divina. Que Deus vos abençoe.